Pessoal, boa noite a todos, um prazer revê-los, né? Tanto tempo, né, gente? Tempo que a gente não se vê. Eu queria primeiro falar que no dia 4 e 5 de novembro, nós vamos estar fazendo o Congresso Rustem com a inauguração da Porciúncula lá em Brasília. E Brasília nós estamos formando uma colônia para oração, prece e tratamentos espirituais. Então qualquer pessoa pode ir lá, e a Porciúncula é uma ideia de fazer um local de oração que lembre Francisco, o ambiente todo vai lembrar Francisco, e para a gente poder tratar qualquer pessoa que chegar lá e quiser, né? Então vamos ter tanta opção da pessoa chegar, ela mesma ficar quieta no local e tal. E o próprio ambiente, nós já estamos trabalhando há muitos anos para transformar o ambiente num ambiente de vibração, ou seja, um ambiente de cura. E aí nós já temos um começo muito bom, nós já estamos aí com quase 15 anos de trabalho lá, mas agora vai ganhar uma nova visão, porque nós vamos construir a Porciúncula com vários nichos, e esses nichos nós vamos promover todo um tipo de tratamento, além dos salões, que nós estamos lá refazendo tudo, reconstruindo tudo, está muito trabalho. E estamos editando também a obra de Rustem num volume só, os 4 evangelhos, para que sirva de referência para os nossos estudos e nosso trabalho. E brevemente também nós vamos ter outras obras. Talvez a gente consiga publicar aí umas obras que nós estamos arrumando, mas está tudo andando muito. Então eu queria muito que todos vocês estivessem lá, certo? Por que a gente não mandou? Porque devido à situação do Jorginho, está internado, e a gente não está ali esperando, poxa, o que vai acontecer com o Jorge e tal. Estamos esperando ver a evolução. O Jorge vai dar para vir mesmo, vai ter de ser online, como é que vai ser. E aí por isso que a gente não soltou a programação toda e tal, porque eu falei, não, deixa o Jorginho ver, né, a melhora dele, a saída dele do hospital, ele está internado até hoje, para ver como é que vai ser a evolução, para ver se é possível ele estar conosco, que ele vai fazer uma palestra que ele está preparando já há quase um ano, que é exatamente sobre São Francisco e a Porciúncula, contando todas as histórias da Porciúncula. E essa semana foi legal, Felipe, que eu não sei se vocês sabem, mas a Porciúncula, São Francisco de Assis, tomou emprestado dos dominicanos, né? E ele pagava uma vez por ano, ele pagava os dominicanos com uma peixada. Aí os dominicanos levavam de presente para ele um azeite. Aí eu não vou fazer essa tradição na hora. Pagar com a peixada, né, meu filho? Porque aí... Nós estamos com o grupo Rustem aqui na quinta-feira. Tem vários aqui que estão estudando com a gente. Aqui sim. E naquele trecho do livro do Gastrônomo do Além, tem a história da Porciúncula. É muito interessante, né? Nós também estamos fazendo uma série de pesquisas, porque a gente tem que fazer uma pesquisa, inclusive arquitetônica, para poder reproduzir o mais fiel possível. Para você ter ideia, só encontramos as pedras que dá para poder lembrar a Porciúncula, né? A semelhança lá de Assis, lá no Maranhão. E foi interessante que nós vamos precisar de 15 toneladas de pedra. E aí o cara de lá estava vendendo um preço assim meio salgado pra gente, né? Aí ele ficou sabendo que era para fazer a Porciúncula. Pô, o que é isso? O patrono aqui da minha firma e tudo isso estão fazendo. Então vocês vão pagar só o preço de custo. Agora vocês me dão a planta que eu vou fazer uma Porciúncula aqui. Aí a gente deu a planta lá, o estudo que o Neto fez, né? Pessoal, então vamos ver se a gente consegue estar lá. Seria muito legal a gente estar todo mundo junto, numa prece, num trabalho muito bacana que vai ser lá, porque a gente quer criar lá um centro de imersão, para a gente poder ter encontros teóricos práticos, que a gente possa não vivenciar só a teoria, né? Porque até hoje a gente tem vivenciado a teoria, mas a gente queria muito essa parte prática, essa parte de vivência, essa parte de imersão, num lugar já preparado, né? Porque está tudo preparado lá, vamos fazer um bosque, vai ser uma coisa muito bacana. Pessoal, olha, esse ano do IBS vai ser o ano do símbolo. Nós temos estudado muito sobre o inconsciente, o consciente, temos estudado muito sobre o nosso mundo interior. E a cada passo a gente vai tentando aprofundar o nosso conhecimento. Então a nossa busca é o entendimento do inconsciente, né? Que nós sabemos o inconsciente
o consciente, né, é uma ilha diante do inconsciente. E essa ilha, ela é muito pobre, porque ela tem dificuldade muito grande de se auto-ver, se auto-conhecer, de auto-perceber, né? E a gente geralmente monta uma série de esquemas para que esse autoconhecimento, ele na verdade fique superficial, né? E se nós pegarmos o inconsciente, ele tem camadas bem profundas, né? Ele vai ter uma camada aqui que coincide com o nosso consciente, mas ele tem uma camada involutiva e tem uma camada evolutiva. Essa camada está dentro de nós, ela traz toda a nossa história. Na involução está todo o nosso processo de aquisição daquilo que somos no campo da maldade e todo o nosso processo daquilo que seremos no nosso campo de potencialidade. A medida de todas as coisas é o homem. Por quê? Porque aqueles que caíram abaixo do homem percorreram os caminhos das trevas, como diz Hussein, né? Tornou-se espírito das trevas. E aqueles que foram até o homem, mas subiram, percorreram os caminhos da potencialidade. E dentro desse processo, nós vamos ter 3 campos no inconsciente, né? Um campo consciente que coincide lá com a nossa mente, o supraconsciente e o supraconsciente, que são as nossas potencialidades. E qual é a nossa maior dificuldade? Conhecer os nossos defeitos e realmente aceitá-los como são, quer dizer, aceitar o que somos dentro de nós, né? Aceitar todo o nosso conteúdo de sombra e, ao mesmo tempo, despertar as nossas potencialidades. E isso é muito difícil, porque a gente cria máscaras no campo do consciente, cria versões de nós mesmos mais aceitáveis, e a gente deixa de ver. E aí na aceitação traz uma série de sintomatologias. E essa mente, ela se fecha naquilo que a gente chama de mente mecânica, que a gente já tem estudado tanto. Mas aqui também tem outra mente, porque se tem aqui, também tem 3 andares. Aqui nós temos a mente mecânica, mas nós temos a sobremente e temos a supermente, né? Além da mente a submente, né? Então, esse conteúdo está dentro da nossa alma. E aí a gente tem estudado o processo da queda para poder ver os nossos defeitos primordiais, temos estudado a segunda queda para ver os nossos defeitos principais, e a partir da aceitação desses defeitos, a gente mergulhar dentro da gente para a gente começar a descobrir os nossos potenciais. E como a gente tem muita dificuldade de aceitação, de falar, muitas vezes até nós falamos, eu sou orgulhoso, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você lá dentro não aceita. Você sempre tem uma desculpa, você sempre tem um jogo, você sempre tem uma maneira, você não aceita, fala assim, não, eu sou o que sou e pronto, muito bem, é isso que eu sou e daqui para frente eu tenho um compromisso de transformação. E nós achamos que essa transformação vai ser rápida, não vai. Essa transformação é terrível, você vai andar 2000 passos, como diz Jesus. Então você tem de descobrir as suas potencialidades para você também focar na potencialidade. Então esse ano nós vamos focar muito nas potencialidades da nossa alma. Eu falei tudo bem? Nós vamos focar muito nessas potencialidades e ao mesmo tempo começar a ver o sutil em nós. E o sutil em nós vai ser a simbologia. Então esse ano nós vamos estudar muito a simbologia. Por quê? O inconsciente é interessante porque o inconsciente tem uma linguagem. A linguagem do inconsciente é o símbolo. Então o inconsciente, ele só tem símbolo. Esse símbolo agrupado forma mitos. E vai dar aquela frase que o Jung fala tanto, o mito que me vive. Olha, esse conteúdo ele é simbólico. Então, quando o homem começou a descrever, principalmente lá na Grécia, no Egito, mas na Grécia que nós vamos ter vários daqueles que vão escrever sobre os processos mitológicos. Então, a primeira linguagem do homem vai ser a mitologia por causa do inconsciente. O inconsciente é todo simbólico. E ele vai refletir no nosso sonho. Por isso que o sonho nosso é sempre simbólico. Então essa história que a gente fala, eu sonhei com você, você não sonhou comigo, você sonhou com o símbolo que eu represento. Ou seja, o sonho sempre é simbólico, porque o inconsciente ele simboliza
todo o conteúdo. E esse símbolo, quanto mais a gente estuda esse símbolo, mais a gente vai compreender a nossa natureza. Então, símbolo e mitologia deveria ser uma coisa de estudo contínuo, porque você não entende você mesmo se você não procurar primeiro esses símbolos, que são os símbolos que nós vivemos no dia a dia. Porque se o consciente ele simboliza, certo? O consciente transforma esse símbolo em imagem. Mas ele vai buscar lá na memória aquilo que você tem para transformar em imagem. Então, na verdade, se você tivesse condição de ver seu pensamento, ele seria assim, ó. Certo? E você só vê uma face. Você só vê isso aqui, ó. Essa outra parte do cubo, você não vê nada. Você só vê a chapa inicial. Então o pensamento é um cubo. Ele tem vários lados, mas você só vê um lado. Você nunca se perguntou, por que eu estou vendo essa imagem? De onde ela vem? Na hora que você forma um quadro mental, você nunca perguntou de onde ela vem. E na verdade o pensamento é um cubo. Se você estudar a imagem aqui, você sabe de onde ela nasceu. Porque ela vai simbolizar toda a dor que você está. Vou te dar uma ideia. Vamos supor que o seu filho fez alguma coisa com você e você interpretou com aquela dor profunda, como se fosse uma faca enfiada no peito. Não é assim que a gente fala? Enfiou uma faca no meu peito. Daqui uns dias você vai simbolizar isso. E vai simbolizar de duas maneiras. Você vai simbolizar no sonho. Eu estava na cozinha da minha casa, fui pegar uma faca, a faca escorregou e enfiou dentro de mim. E deu uma dor profunda. E eu acordei, meu Deus, será que eu vou morrer? É a mesma faca do simbolismo do filho. Aí daqui uns dias você vai chegar no médico e falar assim, nossa, eu estou com uma dor no tórax. Nossa, essa dor está me incomodando. Aí se essa dor é profunda, daqui a pouco você vai chegar no cardiologista, olha, eu acho que eu estou com um problema cardíaco. Oh meu Deus, eu já estou com tanto problema, agora mais um problema cardíaco. Porque na verdade, você vai simbolizando. E o que nós queremos esse semestre é estudar o simbolismo do corpo. Quanta coisa que você tem no seu corpo que na verdade fala de ti. O corpo é um mapa de símbolo. E a gente não consegue distinguir isso porque a gente transforma em patologia e a patologia não é problema seu, é do médico. O doutor que vai ter de resolver isso. Mas não é o médico. Porque você simboliza. Então se você colocar o seu organismo, todo o seu organismo, ele é um símbolo. Nesse símbolo, o simbolismo do inconsciente, que transformou em imago, que transformou em imagem aqui, e você só vê a parte de fora, vai ser esse mesmo conteúdo que vai fazer que no seu organismo surgir as sensações e os sintomas. E quando surgem as sensações e os sintomas, e esses sintomas continuam gerando patologia, significa que você não conseguiu tratar aquele conteúdo. Toda doença que você teve começou com uma simbolização. De um psiquismo que não para. De um psiquismo que não quieta. E que está vivo. E que se expressa das mais diferentes situações, e principalmente ele tem uma alteridade, ou seja, ele sempre expressa o contrário e o meio, sempre o contrário. Quer dizer, não tem nenhuma ideia em você que nasce pura. Fala, eu acredito em Deus, tem uma parte de você que não acredita. Eu tenho pacientes minhas que me procuram para poder ficar grávida. Eu sou parceiro aí da gravidez de um punhado de meninos. Esse dia teve uma lá que chegou, doutor, você lembra desse aqui? Foi aquele lá que a gente tratou e teve. Então tem menino para não acabar mais. E a primeira coisa que eu faço, que ela chega lá, doutor, eu já estou há 2 anos tentando ficar grávida. Doutor,
eu já fiz inseminação de tudo quanto é jeito. Eu falei assim, ó, vamos parar. Primeira coisa que você faz, eu quero que você escreva tudo aquilo que você não quer ser mãe. Nossa, doutor, eu não tenho isso não. Eu falei, olha aqui para mim, você acha que vai me enganar? Acorda. Você vai escrever no caderno tudo que você não quer ser mãe. Aí ela virou, mas doutor, isso é demais, eu quero demais ter um filho. Eu falei, para de fingir, meu filho, isso aí não é amor, não, isso é fingimento. Você vai te encarar, você vai lá para sua casa agora e começa a fazer isso. Aí, daqui 2 meses você volta com a lista. Falou, doutor, eu sei que essa lista não vai ter nada. Eu falei, larga de mentir, você vai mentir para mim. Você vem aqui para mentir para mim, você paga a consulta para mentir. Não, pelo amor de Deus. Aí ela foi, quando ela voltou, ela veio com 110 itens. Aí eu falei, aí nós começamos o tratamento. Eu falei, nunca pensei, 110 itens, não quero ser mãe. Eu falei, ainda bem que você foi honesta, né? Excelente, vamos começar o trabalho. Agora sim, agora eu tenho esperança que você vai ser mãe. O contrário é verdadeiro? Não, eu não quero ser mãe, eu não quero ser mãe. Aí tem um lado que quer. Tem um lado que quer, que você nega, porque você o mesmo fator. Aí vai depender da quantidade, né? 80, 40, 80, né? 80, 20, 60, 40. Mas sempre, porque nós somos duais para tudo. Eu amo meu pai, eu odeio meu pai. Eu amo minha mãe, não, eu detesto minha mãe. E isso a gente esconde. Como a gente esconde e não trata, vai virar sintoma. Ô Maurício, mas aí a pessoa faz essa lista, aí ela descobre o que ela tem, como que ela trata. Ela tem, não se preocupe em tratar. Você vê, você nem viu a lista e já está tratando. Esse é o nosso problema. Não, então, mas aí ela fez... Não, eu não quero. Sai falando, eu não quero ser mãe, eu não quero ser mãe. E eu tenho de aceitar isso e saber que vai continuar. Não tem essa aí, eu vou mudar. E é esse mudar que é fingimento. Você não vai mudar. Você não vai mudar, mas não. Aí ela sabe que ela tem... Bom, aí eu vou trabalhar o outro lado para que esse lado supere. Mas esse lado que está em mim não vai mudar. Agora eu entendi. É isso que a gente faz. A gente mascara, acha que mudou. Nós não mudamos nada. Por quê? Porque você tem de entender que esse conteúdo é milenar. Eu apenas vou acrescentar no que eu quero a força que concretize. Não porque eu anulei o que eu não quero. Ou não, ele vai estar lá e eu vou trabalhar com ele, eu vou trabalhando com ele. E aceitando que eu sou assim. Aceitação é o nosso grande problema. E aí aquela parte que você não consegue aceitar vai virar sintoma, entendeu? Começa como sensação e depois vira sintoma. E você faz todo o processo de mito, todo o processo do ritual, que vai vindo do sintoma, sensação, da sensação, sintoma, e do sintoma, doença. Então a doença fala de você. A doença fala do que você não conseguiu ver. A doença fala da sua dor simbolizada. Então, se você prestasse atenção em você, você conseguiria ver qual o ritual que está sendo formado dentro do seu processo íntimo e qual a origem dele. E aí o pensamento que só tem uma face dentro da nossa mente, você começa a ver o que está por trás desse pensamento. É por isso que você tem coisas estranhas. Você fala assim, eu penso que muitas vezes tem uma pessoa me perseguindo. Aí você fala, é o obsessor. Coitado do obsessor. Aquele que eu falo é obsessor com o livro do graças a Deus, larguei aquela mulher. Então, é o mesmo processo. Você simboliza. E aquelas coisas estranhas que acontecem na nossa cabeça, medos, vai acontecer alguma coisa, meu filho vai viajar e ele vai bater o carro. Meu Deus, de onde saiu essa ideia? Aí você fala assim, não, porque todo dia acontece. Mas aconteceu já na sua família? Você já perdeu vários filhos de desastre? Não. Então por que você está com esse pensamento? Por
que você não pensa assim? Meu filho vai viajar, vai estar tudo bem, vai correr tudo bem, vai chegar lá. E 100 vezes que você pensou que vai ter um desastre, 100 vezes não aconteceu. Então por que eu penso que tem um desastre quando meu filho vai? Então pode ser que lá dentro de você tem um lado seu que tem aversão àquele filho. Lá dentro tem um espaço dentro de você que lá na infância você cometeu um erro com ele e você se culpa, e agora você precisa ser punida. Então todas as vezes que essas imagens estranhas ocorrem na nossa mente e que a gente nega, ai Deus me livre, bate na madeira, eu não quero que aconteça. Mas vai de novo, acontece de novo o pensamento. E você nunca para e fala, não, pera lá, eu vou escrever esse pensamento aqui e vou estudá-lo. Eu quero saber onde está a origem dele. Eu quero saber de onde vem. Por que ele se pronuncia? Porque na hora que você começa a estudá-lo, você vai encontrar o fio da meada. Daquela parte do pensamento que você não vê e do símbolo que o inconsciente gera. Então, todos esses conteúdos que a gente joga debaixo do tapete, que a gente fala assim, não, eu estou fazendo meu autoconhecimento, agora eu estou ficando boazinha, certo? Você joga isso por debaixo do tapete e você fica parado nisso. E eles repete o sintoma, repete a sensação, repete o pensamento, que eu chamo de pensamento-chave. Se você não tivesse medo dele, a minha mãe vai morrer. Nossa, minha mãe vai fazer uma cirurgia e morrer. Isso é um desejo que a mãe morra. Por que eu tenho o desejo da mamãe morrer? Aí você fala, nossa, que coisa horrível, eu sou médium espírita, desejo a morte da minha mãe, também do marido e do pai. E você não vê isso, porque você quer fugir de uma coisa que você julgou monstruoso, mas que é um conteúdo psíquico, que vai ser simbolizado no seu corpo. Não tem como, ele vai ser simbolizado. Então, a paciente, ela teve um câncer e começou a ter complicações. E não saía da complicação, sabe? Aí um dia ela foi no consultório e falou assim, me diz o que? Você quer morrer por quê? Não, doutor, para. Quer morrer por quê? Você quer morrer. Você buscou o câncer e agora não bastou o câncer, porque o câncer está sendo curado. Mas você quer morrer. Então você está arrumando complicação. Você quer morrer por quê? O que está fazendo você ir para o outro lado da vida? E é por isso que você vai correr risco. Vai conhecer pessoas, vai estar em ambientes de risco. Exatamente por causa desses conteúdos simbolizados. Então, eu queria ver se a gente consegue estudar isso de uma maneira mais minuciosa para a gente notar isso em nós. Para que a gente consiga observar isso na nossa vida. E ele é tudo, não é um simples processo, um simples nada. Ele tem um conteúdo. E se a gente começar a olhar para isso, nós vamos descobrir a nós mesmos. Porque se você aceita o que você é, você descobre a sua potencialidade. Maurício, eu penso assim, que aceitar não é concordar, não. Mas parar de negar aquilo. Não, aceitar é falar, eu sou isso mesmo. Isso. Não é que eu estou concordando que eu sou assim, não, né? Não, eu aceito que eu sou assim. E eu não coloco nenhuma imposição, eu vou mudar, eu vou fazer, sem não. Julgamento, eu sou isso. Daqui para frente é que eu vou. Uhum. Sem julgamento. Não, eu sou mesmo, não tem conversa não. Dói menos. E aí, se você aceita, você começa um movimento de transformação. Uhum. Aceitação é tudo. Nós não aceitamos nada de jeito nenhum. É você trabalhar, assim, você já falou em alguns cursos, é você aceitar isso e trabalhar esse potencial na inversão da polaridade. Sim, mas você não vai inverter a polaridade. Pensa o seguinte, gente, quando um foguete... É assim, você usar esse potencial para o bem? Você já falou isso. Sim, mas presta atenção, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou pegar uma nave que vai para a Lua.
Você vê que a nave que vai para a Lua, ela vai largando conteúdos, não é? Larga o foguete, depois larga isso, larga aquilo, larga aquilo, larga aquilo. Você entendeu que você não vai pegar o foguete e transformar o foguete. Você vai usar o foguete para ter impulso, mas você vai abandonar aquele foguete. Esse é o grande problema que a gente vê no autoconhecimento. Você acha que você vai pegar aqui o orgulho e vai transformar o orgulho. Não, eu vou expandir o orgulho. Então, esse expandir talvez é isso que eu não estou entendendo. Esse expandir aí... Porque meu orgulho eu vou amar não só a mim, começar a amar meu filho, meu esposo, minha família, meu amigo. Olha, a gente já tem... mentiroso, mas tem um afeto um pelo outro, não tem? Mas naquele espectro dos seus defeitos, não é legal assim? A gente até fala assim, eu gosto de você, que bom te ver, né? A gente não fala assim? Já tem um certo, né? Se você fizer então as coisas que eu gosto, aí que eu vou gostar de você mesmo. Né? A gente já tem isso. Por quê? Porque você está expandindo o orgulho. Você está deixando de ser só eu mesmo e passa a expandir o orgulho. Quando ele expandir num determinado momento, a cápsula do eu, só eu, ela cai. Ela cai. Eu não preciso pegar essa cápsula e achar que eu vou mudar essa cápsula. Não, eu vou aceitar essa cápsula e a partir dessa cápsula eu vou expandir. Na hora que eu expandir aquela cápsula, uma hora desgruda. Maurício, aí é que está aquela lição do granjear amigos coletivos. Isso, riqueza da verdade. Porque isso é para você dar o salto. É isso que Jesus quer. Isso, você dá o salto, porque na hora que você der o salto, você vai conseguir expandir e daqui a pouco aquele eu desgruda. Você vai passar a ser orgulhoso coletivamente. Você vai desgrudando aquele conteúdo até que você acende. Por isso que a gente vai perdendo os nossos corpos. Você perde, né? Você morre, você vê, você desgruda o corpo físico, desgruda o corpo etérico. Daqui a pouco você vai desgrudar o corpo astral. Daqui a pouco você vai desgrudar o corpo mental. Daqui a pouco você desgruda o corpo causal. Por isso que você, quando vai estudar lá no budismo e tal, né, na teosofia, vai falar assim, não, o corpo búdico. Ou seja, você está em corpo búdico, não tem mais os outros organismos. Então, consequentemente, não tem mais memória, não tem mais pensamento, não tem mais energia vital. Vai tudo embora. Porque quando você chegar, por exemplo, no momento que você não tem mais pensamento, você entendeu que a sua mente é outra coisa? Que se o pensamento aqui ele é um cubo e você só vê a parte da frente, você entendeu que quando esse pensamento for integral, você já engloba toda a fonte do conhecimento, sem precisar simbolizar e sem precisar virar imagem? Ele se transforma num fluxo. Você pode olhar que o pensamento é uma fotografia que congela. E o símbolo é uma manifestação. Agora você vai chegar num campo que é fluido. E você vai largando esses organismos. Você vai deixando os organismos e vai, por isso que chama de segunda morte, terceira morte, que é você ir abandonando esses organismos que te representa hoje. E é só quando todos esses organismos estão abandonados que eu consigo ver o cubo como um todo? Mas se você sabe que existe o cubo, é igual você saber que existe espírito. Você não vê espírito, mas você sabe que existe. Ora, então eu posso usar aquele argumento e aquele conhecimento para moldar minha vida já sob uma nova filosofia. Eu não preciso ver, eu preciso entender. Então, se você sabe, e como é que você faz isso? Com pergunta. Olha, por que toda vez que meu filho viaja, eu vou ter um medo que vai acontecer um acidente? Que coisa é? De onde vem isso? Então, mas esse de onde vem é feito com algum tratamento? Não, eu acredito muito em autotratamento. A minha tese é que você pode ver você mesmo, você pode fazer. Lógico que você contar com um profissional que possa te ajudar, tudo bem, que é muito bacana isso. Você contar muitas vezes na hora de perturbação, você contar com o auxílio de uma equipe espiritual para te auxiliar, tudo bem. Mas você se transformar no seu automédico, no seu autopsicólogo e trazer isso como uma constância dentro da alma. Aí você vai embora, cara.
Maurício, aí você faz a pergunta e aí depois? Uai, faz a pergunta primeiro, depois você vê o que acontece. Como você vai tratar? Você vai... Não, deixa fazer a pergunta, porque se você fizer a pergunta certa, você forma um fluxo. E sabe a resposta. Você, fazer e observar. né, você não faz a pergunta certa e quer uma coisa externa. E a pessoa que chega para você e fala, não. Faça a pergunta certa para você ver se não forma um fluxo. Não tem jeito, vem um fluxo. É como se você acertasse no alvo. Tuf, aí o fluxo vem. No íntimo a gente sabe a resposta. Sabe, vem. Se você não nega, aí a gente fica fazendo esse fingimento, igual você acabou de fazer. Isso aí é um fingimento. Mas esse fluxo, ele se manifesta. Manifesta porque ele está zipado, ele está congelado. E ele tem uma forma. E aí, ele vai falar tudo. Você não gosta da sua mãe porque você nunca gostou dela. Sua mãe é uma chata e você sabe disso. Isso começou lá quando ela teve preferência pela sua irmã. Ela sempre te tratou mal, ela sempre te deu porrada e você sempre desenvolveu esse processo por ela. Escrever é um bom exercício. Nossa, bom demais. Você pegar a caneta e falar assim, eu vou pensar agora o que Tudo. da moça, mas vou Tudo. pensar porque eu não quero ser mãe. Isso, eu não quero ser mãe. Dá 101 elementos. Quando você faz isso, sem que você se assuste com isso, mas você fala assim, poxa, é isso mesmo. Aí você começa a compreender. Aí você vai primeiro compreender o processo. Depois você vai compreender a sua mãe para você poder aceitá-la. Por que a mamãe fez comigo? Mas na hora que dói muito, você corre. Aí como você corre, onde vai ficar esse conteúdo? Pensa assim, gente, eu tenho um conteúdo que está dentro da minha alma. Isso aí vai ter de se manifestar, não tem jeito. Aí, onde é que ele vai estar? Ele vai simbolizar no corpo. Ele vai simbolizar no corpo. Vai virar sensação e sintoma. Então, se você olhasse para todas as sensações e sintomas do seu corpo, você saberia do nicho de onde vem. Ele está lá. Mas para saber, tem uma tabela, tipo, cabeça é aqui. Não. Tem alguns estudos que te ajudam nesse campo, mas ele não é tão superficial assim, porque muitas vezes você precisa de vários elementos para que você chegue. É um estudo, ele não é tão direto dessa maneira. Quando é direto assim, ele é falso. Mas assim, tem várias observações que te ajudam a compreender isso. E depois de determinado momento, você vai desenvolver. Eu acho que, por exemplo, assim, ó, você tá lá com dor de ouvido. O que você não tá querendo ouvir? Não, mas isso é superficial. Isso ainda é superficial. Eu não quero ouvir, eu não quero falar. Isso é besteira. Isso é superficial. Isso pode ser o gancho. Então, mas muitas vezes o ouvido aqui dentro, ó, é porque você não é só que você não quer ouvir. É que você não quer nem ouvir a si mesmo. Tá. Então você tem de entender que não é uma coisa tão simples do que eu não querer ver, o que eu não estou querendo engolir, o que eu não... Não. Você pode, por exemplo, vamos supor, por exemplo, você nega a maternidade, por exemplo. E você pode desenvolver uma prisão de ventre. O abdômen vai ficar cheio, o abdômen vai ficar cheio de gás, de dor do parto. O que é as dores de gases? Dor do parto. Então, Maurício, eu tenho um zumbido no ouvido e esse zumbido eu já estudei ele com terapia, já estudei ele com médico. Você já estudou ele com Maurição, não? Maurição não tem coragem ainda não. Então, é coragem. Qual que é o ponto de partida para estudar isso? Porque assim, eu já... O ouvido é a negação da mediunidade. Zumbido de ouvido é negação da mediunidade. Você recebeu um dom para desenvolver e ser útil aos outros e você negou. E acha que você vai ser boazinha com os outros, fazer o bem e tal, e a mediunidade pode esperar. Aí ela fica pitando. Cadê você? Cadê você? Vai fazer o bem ou não vai? Vai transformar esse ouvido em audiência, clareaudiência, ou vai ficar do jeito que você está? Mas que
mediunidade, porque quando eu já trabalhava com mediunidade. Não mente, não. E tinha... Você negou a mediunidade. Não adianta, você falou pra mim que você tem zumbido no ouvido, acabou, você negou a mediunidade. Mediunidade, mas não é a mediunidade que eu tenho que trabalhar. Você tem que desenvolver, você deve estar fazendo só o mexer aquele. Não me comprometa. Eu vou no trabalho, faço vibração, estou ali para ajudar os outros, dou um passe, dou um reiki, estou fazendo bem. Tá bom. Tá fazendo. Apitou o ouvido, você tem que falar assim, apitou o ouvido, mediunidade. Eu nunca ouvi falar. É, Maurição, eu falei para você, pergunta para o Maurição. Não perguntou, fica aí nessa escola. Nossa, meu Deus, Deus não me cura. Essa aqui é só o direito, tem alguma coisa a ver? Hã? É só o direito, tem alguma coisa a ver? Não, você quer o esquerdo também, daqui a pouco é o esquerdo. Você aguenta aí, que se você não fizer o movimento, o esquerdo também. Você espera que o esquerdo venha. Então, essa espécie de simbolização é os processos que ocorrem conosco. Aí você fala assim, não, mas eu fiquei velho e comecei a ter labirintite, comecei a ter ruído no ouvido. Esse velho significa as oportunidades que você teve na vida de ser útil, de desenvolver potencialidades, e você não aproveitou. Você não aproveitou, você não colocou isso em prática, você não colocou isso da maneira que precisa. Então, porque, tipo, não é todo mundo que envelhece e fica doente. Porque se isso fosse uma regra de ficar velho e adoecer... Eu nunca vi essa regra que você falou, não. Mas... O cemitério tá cheio de velho aqui. Eu sou velho e adoece mesmo. Velho vai ficando ruim. Tem jeito não. Tem validade. Tem, velho é um negócio difícil. Mas se você olhar essa simbologia e começar a estudar essa simbologia, você vai ver. Porque você fica muitas vezes ali parado em um monte de coisa que você acha que está te compensando, mas não desenvolveu. Não fez aquilo que você precisa fazer dentro do contexto. Maurício, eu tinha uma visão muito diferente de tudo isso. Eu sempre gostei desse assunto, mas o seu curso realmente ele transforma tudo mesmo, porque você não tomou nem meio. É impressionante, não tem mais como ver da mesma forma. Não tem, cara, porque quando a gente encara aquilo ali e vê isso dentro da nossa alma, não tem jeito, não tem jeito. Não tem. E aquelas coisas todas que a gente dá desculpa, você está entendendo? Mimimi. É mimimi. Por quê? Porque a pessoa deixa, ele deixa de ser útil. Aí você fala, não, mas eu fui útil em tanta coisa. Mas o que adianta se você não é útil dentro da programação que a vida te colocou? Você tem, né? Você tem, ué. A vida te colocou na programação. Se você não é útil dentro dela, e você acha que está satisfeito porque você compara com os outros, uai, neném, que isso? Você tem uma programação. Então você pode preparar aí. Os médicos que não fizeram as composições que tinham de fazer, vai ter zumbido. Ele vai ficar doido, porque o zumbido vai aumentando. Então corrige isso, que dá tempo. É isso que eu ia perguntar. Não, vou pensar que ela começa a trabalhar, ela vai... Vai. Mas não é trabalhar superficial. Você pode olhar que ninguém quer ser médio. Sabe por quê? Porque para ser médio nesse mundo não é fácil, não. Você tem de enfrentar descrença sua, descrença dos outros, um monte de coisa. É muito melhor deixar os outros ser médio. E você também ser médio de fantasia é muito fácil. Você cria as fantasias na sua cabeça e começa a dizer isso para os outros. Aquilo que eu sempre falo para vocês, e amanhã eu vou falar muito nisso. Olha, toda mediunidade precisa de uma prova. Se você não tiver prova, não fale. Não tiver prova o quê? Prova. Não, o quê? Não fale. Você precisa de uma prova segura, para que você possa aprender a ter a mediunidade, a ter a prova para poder ser útil às pessoas. Porque senão... Por exemplo, vamos supor que eu vi que você está com um problema espiritual, por exemplo. Eu falo, eu tenho que ter uma prova. Eu falo sempre para os espíritos. Então qual é a prova que você quer? Me mostra como é que é a casa dela.
Se eu ver sua casa, eu falo, opa, vi sua casa. Sua casa é assim, 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 tem isso lá na sala, tem isso, aquilo na sala? Tem. Ah, então eu quero falar com você agora. Como que não faz? Você entendeu? Você vai desenvolver um conteúdo que possa te dar segurança para a ação. E aí você começa a fazer isso, você fala, você acha que os espíritos não te dão as dicas? Dá tudo. Eu só faço assim. Falo, se eu não tiver dica, eu não falo não. Mas não falo mesmo. Dentro desse processo de simbolização, o que eu queria que vocês começassem a notar? Todos os pensamentos, esses pensamentos que a gente tem medo, todas as sensações e todos os sintomas. E lembrar, quando a doença instala, significa que aquele conteúdo está te vencendo. Que ele, além de simbolizar, ele materializou. E quando materializa, a doença tem o seu próprio arquétipo. Aí fica mais difícil ainda, porque ela passa a ter um mecanismo. Toda doença tem um mecanismo. E aí é muito mais difícil você corrigir. Porque ela materializa. Aí você fala, mas essas outras coisas, doutor? A parte genética, a parte do mau uso da alimentação, isso é complemento. Por que eu escolhi essas coisas, né? Isso é complemento. Mas a matriz é o campo do inconsciente e o campo pessoal. Essa é a matriz. O resto é só segmentos que vão agregando. É por isso que não cura. Você vai lá, faz 1000 tratamentos e não cura. Daqui a pouco você está com esse processo de novo em outro sítio, em outro processo, em outro local. Porque se você não tomar consciência de, não existe a cura. Maurício, dentro dessa reflexão, como é que a gente pode encaixar o entendimento da atuação do vírus aí nessa pandemia? Olha, presta atenção. O vírus é o tecido social. O tecido social adoeceu. Por isso que qualquer um de nós pode ser passível do vírus. Porque o tecido que a gente vive adoeceu o coletivo. Esse coletivo adoeceu de tal forma que o vírus da Covid ganhou força. É como se você tivesse dado uma ultra força para o vírus da Covid. Quando você deu essa ultra força, ele passa a agir. E não é por questão que a minha mente está ruim ou a minha mente está boa. Não, eu falo isso para o Felipe. Não esqueça que Eurico Barçanufo e a Anália Franco morreram na gripe espanhola. Ou seja, não é questão do processo eu sintonizei, eu não sintonizei. Não, é um processo que está no tecido e que vai atacar todos nós. Então só tem uma maneira de sair desse tecido, é se você fortalecer a mente, fortalecendo a imunidade e fortalecendo os cuidados, para ver se você consegue superá-los, ou se você for acometida, não for tão grave. Agora, nós estamos num tecido doente num momento dificílimo, né? Um tecido doente num momento dificílimo, que é um momento de transição planetária. Um momento agudo. Então, qualquer um de nós está factível, inclusive de falecer. Que a vida pode aproveitar aquele momento para poder resgatar uma série de débitos seu dentro desse conteúdo. Esse tecido aí que você está dizendo, a gente pode entender também aquele emaranhado que você sempre explica. Que isso. Aplica aquele princípio. Aplica. E você emaranha, né, todo esse conteúdo. E a gente está num momento dificílimo, né, que não tem como prever, porque você está num momento que você pode transformar tudo aquilo ali num conteúdo de doença fatal. Aquela unidade que você coloca da questão da atração, esqueci como é que você coloca, unidade de... Quando você deu aquela aula, se você tem atração, isso. Você falou de Brumadinho. Isso. Isso atua também na questão de pegar esse... Isso, mas você também entende que todos nós, um momento como esse, todos nós temos uma atração, maior ou menor, mas tem. Certo. Que é o tecido social que está doente. Se é o tecido atual, nós contribuímos.
Não tem como, nós contribuímos. Quer dizer que aquelas unidades ali... Unidades de atração que você vai Como que funcionar. a sociedade vai superar isso? Só na transformação da sociedade. De tanto sofrer, né? E você vê que só piora, né? Acaba uma Covid, vem guerra. Acaba uma Covid, agora vem esse negócio do macaco aí. Vocês abrem o olho com isso aí, porque isso aí vai ser duro. Não estou sabendo o que é. É dengue. Nós estamos num momento difícil, né, gente? Botucatu, parece que tem que... Tá acabando aqui, pessoal. Olha isso, é o seguinte, por exemplo, essa questão de você fazer as perguntas. Há pouco tempo atrás, eu olhando os espectros, eu pensei comigo, eu falei assim, ligação, eu quero ver isso aqui em mim. Mas não deu uma semana, eu tive ele preto no branco. Falei, legal, agora eu vi, certo? E o que seria a sequência nesse caso, nesse ponto? Como que eu Depois que você estudar cada aspecto daquele, tá claro? Você pega, e é desse jeito mesmo, porque o que você pede para Deus, Ele manda. Deus, eu queria ver isso. Vê. É gente que não nota que vê. Na hora que você fizer esse movimento, aí você fala assim, muito bem, eu vi todo esse conteúdo. Eu quero saber agora quantas vezes ele repetiu na minha vida. E qual o molde que eu tenho dentro de mim que faz repetir. Tá claro? Quando você conseguiu ver isso, aí você pode abrir a mão e falar assim, eu queria ver agora uma potencialidade minha. Tem como, por exemplo, eu fazer uma viagem astral e conhecer uma colônia? Agora eu queria isso. Tem como eu bater um papo com o meu mentor? Aí você pode pedir essas coisas que é o maior barato. Olha, tem. Tem como eles me avaliar? Será que eu posso ir em tal lugar? Sim, eu queria conhecer esse lugar. Aí vai acontecer a mesma coisa. Se você manter firme, anotar bem os sonhos, vai resolver. Olha, um caso nosso aqui, da uma amiga muito querida que a gente tem é a Adriana. A Adriana tinha tido um filho, outro filho e uma filhinha dela que faleceu. Aí ela queria ficar grávida de novo, mas também não queria. Aí ela foi no meu consultório e falou, Maurício, eu vim cá, não é para você falar para mim fazer, não, que eu vou fazer independente do que você falar. Aí fala o que você vai fazer. Não, eu vou fazer uma cirurgia do peito e vou fazer uma cirurgia de abdômen, que eu estou precisando ficar bonita e E se eu fizer isso, não tem filho mais. Que aí o Marcos vai fazer a cirurgia e nós não vamos ter filho mais. Eu falei, muito bem. Você decidiu já? Já. Então eu vou te pedir o seguinte, você vai chegar na sua casa, pôr o joelho no chão e rezar para Maria. Maria, Nossa Senhora, se eu puder mesmo fazer a cirurgia, fala para mim que eu posso. Se eu não posso, mostra para mim que eu vou ter filho. Mostra para mim que é para mim ter filho. Joelha lá. Vê um sonho tão completo que ela foi no meu consultório e falou, não, você não precisa interpretar não. Eu vou ter gêmeas, assim, tal. Mostrou. Gêmea. Ela mesma falou para mim, você nem precisa interpretar, porque o sonho é tão claro. Desistiu da cirurgia. Tá os dois moleques lá, como lá para casa, toca o terror, que é o xodó meu e da Silvia. Eles vão visitar, toca o terror. Gêmeo. Entendeu? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não quer ouvir a resposta. E por que a gente fala assim, não, agora eu quero conhecer uma coisa espiritual, quero conversar com o mentor? É porque você acha que não vai acontecer, você já é negado. Você não acredita em mentor, você não acredita em Jesus, você não acredita em Deus. Como é que você vai pedir uma coisa com convicção? Aí muitas vezes não acontece e você fala, aí você inventa uma historinha. Não, eu vi, não sei o que, pro inferno. Se vê, vê mesmo. Agora, se você fizer isso com constância, não tem jeito. Não tem jeito. É isso que você viu. Você vai lá, você vê o negativo, você também vê o positivo, você também vê o espiritual, você também... É só procurar. Lógico que vai precisar de um tempo de persistência, de demanda, de busca, de entendimento, de leitura, mas num determinado momento, aquilo chega. E vem de graça. Tem coisa que eu estou pesquisando assim, por exemplo, eu quero entender uma coisa, eu estou pesquisando há meses, há ano. Um belo dia eu acordo, em tudo. Falo, nossa, que legal. Entendeu?
Muito bem, pessoal. Pronto, Felipe. Pode ir. Inauguramos o nosso aniversário.